E aí, hoje é terça-feira, dia 12 de julho de 2022, faltam 19 dias para a maratona e, bom, estou aqui começando a penúltima semana de fortalecimento aqui no CT da Limite, enfim, uma semana antes da prova para fortalecimento, para poder descansar de terça e quinta, né, preparar a cabeça. E hoje a gente vai fazer duas análises. A primeira, Júlio Dotti vai falar sobre a prova que eu fiz no Rio de Janeiro no domingo, vai analisar ali o gráfico e tudo mais, né? Vai dizer como é que foi, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. E a segunda é do Dr. Tiago Cosentini, da bioimpedância que eu fiz ontem. Fui lá na clínica, fiz a bioimpedância e ele vai me dizer como é que está o percentual de gordura, se aumentou, se caiu, músculo, tem mais músculo, menos músculo, mais gordura, menos gordura. Vamos saber. Então, começando, Júlio Dotti, por favor, como é que foi a prova, Júlio Dotti? Conta. E aí, Júlio, o que os gráficos dizem, Júlio? Cara, eu não falo pai de santo, né? Tarô, essas coisas que adivinham as coisas, né? Mas você poderia voltar aquele vídeo lá de sexta-feira lá, que tá lá, que a gente tá saindo do parque, ali você perguntando o que eu vou fazer lá no Rio de Janeiro, o que eu falei que você ia fazer? Certo. Júlio, o que eu faço nesse domingo na Golden Run do Rio? Você sabe muito bem o que você tem que fazer. RP. Falei não, pra RP você não na dá. Segunda-feira. Já não falei. Dá. Eu vou com tênis novo, eu não tô acostumado. Cara, você tá um cara preparado pra tudo, cara. Fica tranquilo, vai na minha. Não, eu quero olhar a paisagem. Já falei isso duas vezes. Eu vou tirar umas fotos bonitas do Rio. Não, você foi contratado lá pra correr a prova. Você não foi lá pra tirar foto, pra conhecer o Rio de Janeiro, não. Tá bom. Aí você tá te levando lá pra isso. Então vai lá e faz já o que você tem que fazer, pô. RP. Não sei, não garanto, mas vou tentar. Vai tentar. Juro que vou tentar. Vai fazer. Juro que vou tentar. Não vou tirar foto, não vou ficar olhando paisagem, não. Faz o seguinte, faz a prova RP, depois você volta, né? O percurso ao contrário, tirando foto, passeando. O hotel tá onde? Tá perto Boa da ideia, largada, tá perto da largada. Isso aí mesmo. Aí, pronto. Tá bom. Aí você vai andando, tirando foto, filmando, faz aí a filmagem, interage com o pessoal aí do YouTube, faz isso. Falou? Primeira obrigação, depois a diversão, pega. Tá aí, tá a explicação, né? Eu falei que dá. Obviamente que ia dar um tempo melhor, mas não esse tempo que ele fez. Por quê? A evolução que ele está tendo nos treinos é nítida isso daí. E sendo que, dizer uma coisa muito importante, ele mesmo, não sou eu, é ele que está elevando a régua dele. Porque esse tempo aqui pode ser batido facilmente se a gente treinar só por uma meia maratona. Por quê? A gente tem que recordar que na semana anterior ele fez uma prova de 30K, ainda fez séries de 1000 durante a semana, fez aí agora a prova e tem séries de 1000 para fazer agora de novo. Então, ou seja, ele está num período que está um período bem cheio da planilha dele, porque como ele fez essa meia maratona, eu não consegui colocar o treino mais longo dele, que deveria ser agora, mas isso não impacta em nada para a maratona. Por isso que é legal ter esse planejamento, saber das provas que vão ser feitas para poder fazer esses ajustes. Então, as últimas 3 semanas dele estão bem cheias de treinamento, né? E depois isso aí vai cair para ele poder chegar descansado para a prova. Então, dentro dessa semana cheia, ele já conseguiu, acho que 2 ou 3 vezes já bateu o tempo, né? Porque foi a meia maratona, aí nos 30K também bateu, né? E agora de novo melhorou o tempo dele. Então mostra que ele está rápido, né? Melhorou o tempo dele. O que a gente está trabalhando, por isso que a semana está cheia, que é a manutenção da velocidade dele. Essa velocidade que ele fez na meia agora, se ele mantivesse isso daí para uma maratona, com certeza ele ia quebrar. Agora, se ele falar que ele vai quebrar no 30, no 35, não sei. Vai depender da tolerância dele, o quanto que ele está tolerando. Onde a gente aprende a tolerar isso aí? Nas séries de 1000. Os tiros que o pessoal gosta de falar de 1000. Então você vai lá, aumenta a sua frequência cardíaca e você recupera. Estava mostrando ao longo do período que ele está recuperando muito bem. Então, ou seja, aquela velocidade que está lá, aquele limiar que foi colocado lá, ele já está melhor que aquilo. Mas eu não vou mexer naquele limiar, fazer ele fazer mais rápido, porque ele não precisa fazer mais rápido. Ele precisa a manutenção maior daquele tempo. Tanto é que os tiros de 1000 que você vai fazer agora essa semana está em torno bem próximo do que você fez na prova. Isso aí. Né? A média. Então, ou seja, não precisa. Só que vai fazer quantas séries você tem para fazer? 18. 18, ó.
Amanhã, né? Amanhã. Você falou que tá com medo do treino de 18, de 1000. Mais do Só que que a vai ter prova. que ter intervalo. Vai ter intervalo. Então, só que o tempo de treinamento vai dar muito maior. E no final de semana, aí sim tem um treino longo para fazer. Então, mostra que ele já está com a capacidade de fazer essa velocidade para uma meia maratona. Na maratona, a gente não vai utilizar isso. Por quê? Se a gente olhar aqui, né, no gráfico, ó, primeiro as zonas de treino, ele ficou mais tempo dentro da zona 4. Então a zona 4, né, é a parte que a gente já fala que já é anaeróbico, né, um cara muito bem treinado, com a base muito bem feita, lá o Z2 que ninguém gosta de fazer, fala que o pace fica horrível no Z2, é essa hora que a gente vê. Então independente do pace que você fez lá no Z2, o importante é você melhorar suas capacidades, a sua vascularização, né, melhorar seus capilares, tudo isso. E aí você vai aprender a tolerar mais tempo dentro dessa zona de treino, né? Então ele conseguiu fazer a prova, sei lá, quantos por cento deu ali da prova? 80% da prova, não, 66% da prova dentro do Z4. Numa maratona ele não vai tolerar isso daí, não vai conseguir fazer isso daí, né? Porque a tendência é de quebrar, não é que eu estou falando que isso é uma certeza, pode ser que ele consiga. Acredito que não, por conta do sistema de treinamento que a gente está fazendo. Mas numa meia maratona, um cara bem treinado, ele consegue tolerar isso daí. Então aqui ele ficou, aqui tem o mapa do Rio de Janeiro, né? Que é aqui perto do 3 que o Nishi parou. Né? O Nishi, coitado. Como que ele fez para chegar daqui até aqui? Eu não perguntei. Essa é uma boa pergunta. Nishi poderia responder pra gente. Responde nos comentários, Nishi. Como que você fez isso daí? E aqui o gráfico, né, do ritmo e da frequência cardíaca, pode ver que o ritmo ele manteve ali em torno dos 4,50 quase que o tempo inteiro, e a frequência cardíaca dele ele começou um pouquinho mais lento, né, a frequência mais baixa, mas aí depois pode ver que ele tolerou. A frequência cardíaca não subiu mais, o ritmo ele ficou se mantendo aí, em torno disso daí, essa variação aí é normal, né, então a gente não está numa esteira que a gente coloca a velocidade e fica e pronto, acabou. Né, então foi mudando um pouquinho a frequência cardíaca dele, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, tal, de acordo com o vento ali, você mesmo falou que tem uma parte que tinha o vento contra, né? Então o vento a favor ajuda um pouquinho nisso daí, nessa alternância aí do ritmo e da frequência cardíaca, né? E o mais importante é que a própria prova ele conseguiu terminar bem próximo, né? Ou praticamente no tempo que ele largou, que é próximo dos 4,50, mas ali a frequência ficou um pouco mais alta, então, ou seja, para ele poder tolerar o mesmo ritmo, a frequência cardíaca dele subiu, então ele teve um gasto maior. Então isso aí só isso aqui já mostra, para ele fazer a manutenção desse ritmo, a frequência cardíaca já subiu. Para uma prova mais longa, provavelmente ele ia quebrar. Lógico que conscientemente ele já não ia largar nesse ritmo numa maratona. Ele falou, opa, vou largar um pouco mais tranquilo, que é o objetivo dele. Mas a gente pensando numa meia, tem como tirar um pouquinho mais disso daí. Essa régua está um pouquinho mais acima, vamos ver os próximos objetivos, né? Mas o legal ver é que dentro do proposto, ele cumpriu a risca até um pouquinho melhor. Então agora o que a gente tem que fazer é só manutenção da resistência de velocidade dele, né? Um pouquinho mais baixa essa velocidade, não essa daqui, para ele tolerar isso aí para a prova e conseguir o objetivo. Sim, mas e o que a bioimpedância diz? O que a bioimpedância falou? Engordei, emagreci, peso aumentou, percentual de gordura e tudo mais. Dr. Tiago Cosentini conta. Fala aí, pessoal. PH mais uma vez no médico. Vocês vão falar, pô, o que está acontecendo? O PH toda hora tá nesse médico. Seguinte, da última vez, 20 dias atrás, a gente viu aqui, eu e a doutora Giovana aumentamos um pouquinho a dieta do PH, colocamos até uns docinhos, né, PH? Muito bom, viu? Tá botando... Fez uma baita diferença. Aquele mau humor se foi. Tá comendo docinho de leite e tudo, então assim, aumentamos bastante a dieta do PH e pensando na prova dele daqui 20 dias, a gente precisava ver se não ia ganhar um pouquinho de peso, se ia ganhar massa muscular, se ia ganhar um pouco de gordura junto, que pode acontecer às vezes, por isso que eu pedi para ele retornar um pouquinho antes, então assim, sem lesão, sem nada, estamos aqui só para a gente ver essa evolução, né? Fizemos mais uma bioimpedância hoje. Vamos dar uma olhada aqui, PH? Olha lá, ó. PH continua com o mesmo peso. Então, primeiro ponto aqui, ó. Em 20 dias, PH perdeu mais 1,2 kg de gordura. Estava com 14,8, fomos para 13,6. Júlio Dotti deve estar feliz. Olha lá, ganhou mais 1 kg de massa muscular. Show de bola. Metabolismo, então, melhorou
1,580 para 1,613. E hidratação a gente melhorou um pouquinho também. Estamos bem no meinho aqui, ó. Hidratação está excelente. Uma coisa que a gente não viu aqui, pega glicogênio, ganhou mais um pouco, né? Ó, 514, então a reserva de energia do pH está tudo em ordem. Está melhorando cada vez mais. Começamos com 400 e pouco, hein, pH? Vamos para 515 aí. Melhorou muito, ou seja, isso a gente começa a ver na prática, né? O que acontece? O pH fez a corrida ontem no Rio. Tá sem dor, tá super bem. Ele vai fazer videozinho falando da corrida, não vou dar spoiler nenhum. Já fiz. Saiu já. Correu super bem, foi legal, uma prova boa. Pensando assim, que teve vários fatores externos que atrapalharam muito, principalmente psicologicamente. Então assim, agora para a prova dele, para fazer o sub 4, tá tudo em ordem. Agora é ele contra ele mesmo na cabeça. Mudar o set point aqui e falar assim, pô, vou lá me divertir, fazer as coisas e vai correr super bem, tenho certeza disso. Parte de saúde em ordem, treino tudo em ordem. Vamos que vamos, PH. Nosso trabalho foi muito bem feito em conjunto aí, parabéns. Foi um baita paciente, um dos melhores pacientes aí, que seguiu a risca mesmo que a gente falou. E o resultado vem, né? O resultado vem. Então, estamos no projeto junto. Só desejo boa sorte, PH. Acho que agora a gente se vê só depois da corrida, né? Mas a gente vai se falando aí, vamos conversando e vamos embora. Vamos, que vai vir coisa boa aí. Então tá aí, ó, viu? Tudo melhorando, tá chegando a hora da prova, 19 dias para a maratona, para a prova-alvo, e os números mostram que tá tudo no caminho certo. Você vê? Quando treina direitinho, ó, o resultado vai aparecendo, é RP atrás de RP, e cara, me sinto bem, não tive lesão, ainda bem, não sinto aquelas dores, aquelas coisas, então a alimentação tá direitinho. Você vê, dá para fazer. Eu tenho 51 anos, fiquei muito tempo sedentário, faz 7 anos que eu voltei a correr, ou que eu comecei a correr, né? Eu não corria antes, comecei a correr faz 7 anos, e aí, ó, só melhorando, treinando direitinho e melhorando, tá? Tem que fazer sacrifício? Tem, mas dá para fazer, beleza? E ó, quem apoia essa iniciativa, tá na descrição do vídeo aí para você entrar em contato, também se mexer, mudar a sua vida, por que não? Vai lá, bora se mexer, bora correr, vamos aí!